É comum as pessoas perguntarem quais são as técnicas para vencer, por exemplo, um trauma, seja ele de qualquer viés. O trauma de um abuso, o trauma de uma humilhação, o trauma de uma ruptura violenta, de um luto, de um acidente, seja qualquer tipo de trauma vivenciado. Isso, logicamente, que é um panorama bastante amplo e depende de cada indivíduo. Depende do contexto do trauma, o nível desse trauma, se ele está totalmente ainda no inconsciente e só repercute em forma de sintomas, comportamento e bloqueios, e não se sabe o trauma e talvez nunca se fique sabendo. Ou se, por exemplo, esse trauma é realmente algo registrado na consciência já do indivíduo e ele sabe muito bem como que foi o seu sofrimento e como isso reverbera no seu cotidiano hoje. Mas as perguntas são quais técnicas seriam necessárias para a liberação, para a cura do trauma. E eu prefiro, logicamente, olhar para isso de uma forma bastante profunda e respeitando a singularidade de cada pessoa. Mas eu vou me utilizar então de um autor muito respeitado, muito reconhecido e realmente muito profundo da psicologia analítica, que é Donald Kauschert. Entre outras técnicas que ele apresenta, que não seriam bem técnicas, e sim movimentos transformadores, para que se passe pelo trauma de forma a transformá-lo e, com isso, transformar a própria psique, libertando-se do trauma, eu vou citar uma das formas que de repente não agrada, mas que eu queria que você pensasse. Uma das formas de liberação ou libertação ou transformação do trauma é você modificar a forma que você mesmo narra o teu acontecimento, o teu momento traumático para você e para as outras pessoas. Não se trata de criar uma narrativa colorida, mentirosa, romantizando o trauma ou o sofrimento ou desconsiderando ele. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Vamos pensar da seguinte forma. Dentro da psicologia analítica, sob a luz da psicologia analítica, nós somos seres totais e nem por isso vivemos essa totalidade. Ou seja, nós somos virtude, sombra, nós somos defeitos, nós somos qualidades, nós somos emoções, sentimentos, pensamentos, uma totalidade, mas nem sempre as vivemos, nem sempre conscientizamos-nos dessa totalidade. E preste atenção que entre o que eu citei nós somos também luz e sombra. E pegue um exemplo muito fácil, então, para você refletir sobre o trauma. Imagine que você tenha tido uma mãe castradora, abusadora e que menosprezava as suas qualidades e ressaltava e ampliava os teus defeitos. E imagine que durante 15 ou 20 anos você narra algo no sentido mais ou menos assim. A minha mãe sempre me menosprezou. A minha mãe sempre falou mal de mim. A minha mãe sempre desvalorizou todos os meus esforços. Eu tive uma mãe que não me amou. Imagine toda essa narrativa se repetindo há muitos anos, reforçando o poder do complexo materno negativo em você mesmo, em você mesma. Agora, se você é uma totalidade, experimente pensar sobre a sua mãe também como um indivíduo em totalidade, mas que não se reconhece, que não tem a consciência da sua totalidade, por exemplo, da sua sombra. E quando você aceita que ela também é um indivíduo em totalidade, é um ser humano antes de ser a tua mãe, de repente você pode trocar a narrativa por algo mais ou menos assim. A minha mãe sempre teve dificuldades e limitações em reconhecer as qualidades alheias. Eu não sei porquê, mas a minha mãe tinha extrema dificuldade de olhar para as virtudes dos outros, inclusive as minhas. Se você começa a mudar essa narrativa, você ensina ao teu ego, digamos assim, a tua parte que registra o trauma, a olhar de uma outra forma que você estava diante de um ser humano. E não exige mais o protocolo de que a sua mãe tenha que ter sido perfeita.
porque isso é uma ilusão. Isso sim é romantizar e é um conto de fada. No sentido, conto de fada que eu digo assim, fantasioso. Porque os contos de fada trazem um ensinamento magistral, gigante sobre a psique humana. Mas quando você começa a modificar a forma de contar essa história para você e para os outros, o complexo perde força. Ele emana, mas perde força e você está conscientizando e tende o complexo a reduzir o seu impacto patologizante sobre a sua psique. Para isso, eu convido você a pensar um movimento muito audacioso e que, na primeira vista, pela forma que é falado, pode assustar. Mas o indivíduo que necessita e deseja curar-se totalmente das feridas advindas de complexo tanto paterno quanto materno, precisa empreender um movimento. Claro que deve ser tranquilo, no ritmo condizente com o ritmo da alma, mas que possa performar o seguinte movimento: matar os pais ideais que existem dentro de você. Matar os pais ideais que existem dentro de mim me possibilita enxergá-los antes de tudo como seres humanos, em totalidade. Como sombra-luz, como defeitos, qualidades, porque eles são antes, muito antes de serem nossos pais, indivíduos que vieram de um caldo cultural, de um modelo comportamental, de uma cultura, de uma tradição, de uma crença e também de elementos traumáticos. E muitas vezes transferiram a nós aquilo que eles tinham a transferir, e não como uma escolha consciente. Implica, sobretudo, quando nós desejamos caminhar libertos, que possamos fazer esses movimentos aparentemente de ruptura, de frieza, mas não são. Porque quem consegue fazer esse movimento percebe logo que tem um relacionamento muito melhor com os pais. É um relacionamento muito mais liberado, que consegue enxergar pai e mãe, mas também consegue enxergar indivíduos com a possibilidade de equívocos. E você passa a contar uma narrativa muito menos dolorosa. Eu, mais uma vez repito, não significa desvalorizar o teu sofrimento, descreditar, colorir ou romantizar. Imagine uma pessoa que passou por um abuso do próprio genitor ou genitora, um abuso na área sexual mesmo. Não vai mudar essa narrativa de dia para a noite. Mas se decidir, por exemplo, a recontar isso em parâmetros mais amplos, a sua criança interna ferida vai começar a sentir que você está dando outro tom e outra direção para essa ferida. Mas às vezes o ego não quer se libertar. É como se você estivesse se traindo a partir do momento que você começa a ensaiar uma narrativa que se aproxima, por exemplo, de um perdão. Eu não estou dizendo que você tem que perdoar. Eu estou falando sobre libertação, liberação, soltura, cura, alívio. Porque, justamente quando fazemos esse movimento, o ego entende que nós estamos nos desvalorizando, deixando de honrar a nossa dor. Mas eu te perguntaria, quais os ganhos de levar esse peso para o resto das suas vidas? Seria, de certa forma, isso sim, estar honrando o trauma, aceitando que ele defina o seu destino. E chega um momento, como disse Sartre, por exemplo, que temos que pensar sobre o que vamos fazer com aquilo que a vida e as pessoas fizeram conosco, não importando o contexto. E isso se desejamos, de fato, experimentar cura e liberdade. Faça um exame. Pense na forma, nas narrativas, no seu estilo de contar as histórias sobre a sua própria vida. E pense na possibilidade de você se libertar e libertar os seus pais, matando os pais ideais, que são fantasiosos, aqueles que nós gostaríamos que existissem, mas não existem porque são seres humanos. Pense nesse movimento heróico, audacioso e experimente. Dar-se a chance de andar mais leve pela vida. Isso é uma forma, embora muito estranha, de realmente dar outros registros ao trauma e, com isso, começar a promover aquilo que entendemos ou chamamos de cura. Uma ótima noite a todos e pense nessa possibilidade. Até o nosso próximo vídeo.